Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Professor Lucas Góes aqui na área para mais umas aulas de inglês. Vamos falar um pouquinho sobre collocations e expressões idiomáticas, né? Idiomatic expressions, pensando a nossa prova da EFON, pessoal. Eu sei que ao longo aí das suas aulas de língua inglesa você trabalhou muito em cima de tempos verbais, construções gramaticais, mas é chegado o momento que a gente precisa lapidar aí algumas arestas para a nossa provinha da EFON. Para hoje, vamos focar na diferença que existe entre o uso de make e o uso de do. Eu sei que tradicionalmente esses dois verbos, eles parecem ser sinônimos perfeitos, né? Eles parecem equivaler ali um ao outro. É claro que a depender do contexto, make e do podem sim ser sinônimos ou então semanticamente equivalentes. Não há problema nenhum em relação a isso. A grande questão aqui é entender que por força da língua, por convenções idiomáticas, make e do apresentam diferenças entre si quanto ao uso do ponto de vista semântico e do ponto de vista gramatical. A gente vai usar o make, sobretudo quando quisermos falar de comidas e bebidas de modo geral, então alimentação. Quando fizermos referência à comunicação, então toda vez que você estiver falando sobre o ato de comunicar, estiver utilizando meios de comunicação, quiser falar sobre o ato de se comunicar com o outro, de alguma forma é preferível que você use o make no lugar do do, muito embora no português faria mais sentido, né, se a gente aplicasse o verbo do, no sentido de fazer, né, um fazer muito próximo do realizar, como eu coloquei a diferença na tabelinha para você. Pode ir acompanhando a tabela, porque ela vai ser o nosso checkmate da aula de hoje. A gente também costuma usar o make para falar de relacionamentos, falar de dinheiro. Dinheiro no sentido de fazer o dinheiro render e de lidar com o dinheiro também. Mas fique tranquilo que nós vamos analisar alguns exemplos que vão tratar disso. Também utilizamos o make para falar de planos e decisões. Você sabe, você lembra da sua aula de futuro, simple future, will, diferença do will e do going to, quando você tem um futuro planejado, quando esse futuro é espontâneo, isso também vai se refletir no uso do make, tá bom? Então, olhar para o tempo verbal é sempre uma boa alternativa para usar de prova real quando a gente vai falando de decisões futuras. E claro, quando a gente está falando de produção de modo geral, vou sempre utilizar o verbo to make, até porque ele tem a ideia de produzir algo mesmo, de colocar a mão na massa e fazer. O do carrega essa semântica de fazer, mas o fazer no sentido de realização, de apenas ir lá e cumprir com uma tarefa, com algo que estava, de certo modo, programado dentro do contexto. Utilizamos o do para falar de ações que podem aí ser opinadas em ações boas, ações ruins, né? Ações geralmente que são acompanhadas de adjetivos de opinião. Também podemos usar o do com ideia indefinida, ou seja, quando temos atitudes ou ações que não necessariamente precisam algo específico dentro do contexto. Utilizamos o do para o imperativo. Lembrem-se de que ações imperativas estão relacionadas ao modo imperativo da língua. O imperativo não necessariamente vai falar sobre ordem. Eu posso utilizar um verbo no imperativo para dar um conselho, uma sugestão, uma recomendação, fazer uma súplica, fazer um pedido, tá certo? Também utilizaremos o do com tarefas domésticas. E aí coloco lá no finalzinho aquele asterisco maravilhoso que você sabe muito bem que titio Michael Swan e a banca da EFON tanto gostam. Eu uso o do para todas as tarefas domésticas, à exceção do make one's bed, que nada mais é do que fazer a cama, arrumar a cama, no sentido de que realmente você vai colocar a mão na massa para colocar o lençol, colocar a coxa, ajeitar o seu travesseiro. Então, se você leva em consideração a diferença do produzir e do realizar, você consegue safar de boa essa exceção também. Vou continuar usando o do toda vez que eu tiver as palavras work, que pode estar se referindo a uma tarefa ou ao próprio trabalho, job, se referindo a trabalho do modo geral, né, de forma profissional, e task, que é tarefa, aquela tarefa no sentido de que é algo que você precisa cumprir, né? Então, estabelecemos aí diferenças básicas entre o uso do make e o uso do do como estruturas idiomáticas, collocations. Vamos agora olhar alguns exemplos. Vejamos o primeiro caso. William needed to... E aí você tem a lacuna e a phone call during our last meeting.
Veja que ele precisa fazer uma ligação. Quando você olha o contexto, você percebe que ele vai fazer mesmo, ele vai produzir essa ligação. Ele vai colocar a mão aqui, ó, no telefone, vai discar para alguém e vai entrar em contato com essa pessoa. Então, se ele vai colocar a mão na massa para realizar essa ação, nós vamos usar o make. Então, Willa needed to make a phone call. Do a phone call, se você faz analogia ao português, faz sentido naquela tradução literal, mas, por favor, não vá se prender a uma tradução ao pé da letra. Nós estamos falando de uma estrutura gramatical extremamente específica. E uma vez que a estrutura é extremamente específica, nós temos aí diferenças no campo semântico que são extremamente relevantes, como é o caso de do e make. Letra B. Agora uma pergunta. Could Sarah us a favor? Então, favor, cognato do português, favor. Algo que alguém faz para você. Então, você está pedindo, será que a Sarah poderia me fazer o favor? It's quite simple. Então, é muito simples, é tão simples. Observe que agora eu vou usar o verbo to do, porque ela não vai produzir o favor para realizá-lo para mim, ele já existe. Ela apenas vai realizar essa ação. Então, com a ideia de realização, eu vou utilizar o verbo do. Na letra C, there is no time for regrets. Então, não tem jeito. Não há tempo para se arrepender, para arrependimentos. Just. Então, ele está trazendo agora uma ação que não tem valor determinado. Ele está dizendo, não há tempo, não há momento para desculpas, para arrependimentos. Apenas faça, cai dentro, vai nessa, just do it. É até o nosso slogan aí da Nike, né? Não está patrocinando, mas a gente usa essa intertextualidade. Então vamos usar o do no lugar do make. Queria chamar a atenção só para um detalhe muito pequenininho, mas que pode fazer a diferença também. Lá na letra B, a gente acabou não atentando tanto para ele, né? Mas só para não dizer que a gente não falou desse quite aí, que é um intensificador, né? Uma classe que lá no português você joga dentro dos advérbios de intensidade e que no inglês vai vir como os intensifiers. Então são palavrinhas que são utilizadas ali no contexto para dar mais ênfase àquilo que está sendo dito, tá? Abre o olho em relação a isso, porque já que se trata de uma prova que cobra estruturas gramaticais muito específicas, é bom que você tenha isso em mente. Chegamos à letra D. On Wednesdays, então, às quartas-feiras, the Abreus, então eu tô falando agora aqui, a família Abreu, Abreu sobrenome no plural, sempre fazendo referência à família. Lembra da sua aulinha de substantivo, né? Então, se eu tenho the, que é o artigo definido, é um artigo que não vai variar em gênero, obviamente, também não vai variar em número. Na sequência, eu tenho um sobrenome pluralizado, porque eu estou me referindo a um coletivo familiar, portanto, a um grupo de pessoas que pertencem à mesma família, tá? The shopping. Veja bem, aqui fica nítida a ideia de fazer as compras. Ah, eu vou ao mercado, vou fazer as compras, vou ao shopping mesmo, ao shopping center, ao estabelecimento, vou fazer compras, vou comprar, vou investir dinheiro em produtos, no sentido de adquiri-los, né? Veja que você não vai produzir o produto para comprá-lo. Você não vai colocar a mão na massa para fazer com que aquele produto exista. Ele já existe. Você apenas vai lá e cumpre com a sua ação de comprar. Então, você realiza essa ação de comprar. Se eu realizo algo, eu vou usar a forma do. Então, on Wednesdays, the Abreus do the shopping. Veja que eu estou trabalhando com uma referência de plural. Eu poderia substituir the Abreus por they, beleza? É por isso que a gente utiliza a conjugação sem aquela desinência de S de terceira pessoa do singular. Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu tenho certeza de que a sua resposta vai se comunicar com o andamento da nossa aula e a gente vai poder seguir. Na letra E, eu quero chamar um pouquinho de atenção para um uso talvez um pouco mais idiomático de uma expressão que é muito comum na oralidade, é muito comum em textos escritos também, mas que quando você leva em consideração aquela analogia falsa que a gente faz à tradução literal do português, você acaba sendo induzido ao erro. Vamos entender a frase para depois traduzi-la em si. Ben and Julie have been fighting outside for hours. Então, eu tenho aqui uma introdução que traz o contexto desse enunciado. Ele é importante. Então, o Ben e a Julie, eles vêm brigando lá fora, outside, por horas. Então, horas se passaram e eles continuam brigando.
Go there, então veja que esse go é um verbo na forma base, sem sujeito determinado pelo contexto, sem sujeito antecedendo essa forma verbal. Isso é um dos indícios de que se está diante do modo imperativo da língua. Acabamos de ver que o modo imperativo, ele faz uso preferencialmente da forma do e não da forma make. É importante perceber aqui que a gente também não está dando uma ordem. Você vê que as pessoas estão brigando. Você não pode simplesmente ordenar para alguém, ó, vai lá e faça alguma coisa agora. Não, você faz uma sugestão, uma recomendação, pode ser até uma indução. Você induz que uma pessoa concretize aquela ação naquele momento. Isso também faz parte do modo imperativo. Uma vez que a gente está trazendo uma ação imperativa, a gente vai fazer uso da forma do e não da forma make. Lucas, mas vamos à tradução literal. Vamos lá? Você diria, olha, eles vêm brigando lá fora. Vá até lá e faça alguma coisa. Então, realmente, se a gente for entender ao pé da letra, se eu vou fazer alguma coisa, eu vou produzir, eu vou, de fato, colocar a mão na massa para agir de alguma forma. Só que, nesse caso, como estamos diante do modo imperativo, dessa questão da recomendação, da ordem, a gente não vai levar em consideração essa tradução literal. Mais uma vez, conhecimento de mundo, conhecimento vocabular, conhecimento das estruturas que aparecem da prova, né? As estruturas que são muito frequentes aos exemplos do Michael Swan, no Practical English Usage, que a gente sabe que a banca tanto gosta de trazer como referência. Estruturas que são mais batidas e que são muito incomuns na linguagem formal, mas que podem ser consideradas corretas do ponto de vista gramatical. Todos esses casos são abraçados pela EFON e precisam estar no nosso radar. A grande questão é que você não pode, em hipótese alguma, valorizar mais ou usar como referência para a prova real, para referência gramatical, a tradução literal ao português. Isso não pode acontecer. Verifique uma gramática. Verifique, um bom dicionário. Eu recomendo o Merriam-Webster. É um dicionário de aplicativo muito tranquilo. Você consegue navegar por ele e acessar até de forma offline e ajuda bastante, sobretudo com aqueles termos náuticos, né, do universo ali da marinha, do offshore English, que a EFON tanto gosta de cobrar. Então, a letra D é um exemplo muito claro pra gente de que não adianta traduzir ao pé da letra. Tudo bem? Aliás, letra E, né? Letra D foi a anterior. Na letra F, ele nos diz o seguinte: their nasty replies. Nasty, rude, grosseiro, aquilo que atinge de forma negativa. Replies, respostas. Réplicas, é uma palavra cognata. Então, as suas respostas grosseiras, ignora a lacuna. Olha o que vem depois. Me, então, eu, a mim. Feel, que é o verbo sentir, upset, que é triste, desmotivado, descorajado. Então, as suas respostas grosseiras fazem com que eu me sinta mal, fazem com que eu me sinta triste. Veja se isso não é um exemplo de produção de uma emoção, de uma reação que advém de algo. Vou usar o verbo to make no lugar de usar o do. Lucas, de novo, se eu traduzo ao pé da letra, esquece tradução ao pé da letra. Foca no uso idiomático da colocação. Letra G. Candace doesn't seem to be interested in. Aí vem o another agora e o of. Então, a Candace, ela não aparenta estar interessada em, aí de fato, fazer outra proposta. Making another offer. Aí você fala assim, Lucas, por que tem esse ing? In é preposição. Aqui vamos relembrar levemente também a questão da diferença do gerúndio e do uso do infinitivo na língua inglesa. Veremos dois principais casos. Primeiro, quando temos verbos que indicam preferência. Hate, like, love, prefer. São verbos que cotidianamente já pedem esse ing, que a gente costuma chamar de gerúndio na linguagem informal, mas que na verdade representam o present participle, que é o particípio presente do inglês. A gente não fala muito sobre particípio presente no português, mas o particípio presente existe no inglês. É esse particípio presente que se junta ao particípio passado para formar aqueles adjetivos participiais que são derivados. Quando o adjetivo termina em ing,
quando o adjetivo termina em AD, exciting, excited, boring, bored, flattering, flattered, tá? Então, essa é a diferença. E aqui a gente tem o in, que é uma preposição. Então, depois desses verbos que indicam preferência, se eu tenho preposição, depois de preposição, o verbo sempre vem no ing, essa marca aí do particípio presente, tá bom? Então, in making another offer. E chegamos finalmente à letra H. Lucas and Erica, então, Lucas e Erica, they, plural, an important plan. Então, estou dizendo que eles fazem ou eles fizeram, se for o caso aí do passado, um plano importante. Então, pensa comigo. Se eu tenho um plano, faz mais sentido produzir esse plano, então colocar a mão na massa para que a gente consiga tirar esse plano do papel, ou faz sentido eu realizar o plano sem produzi-lo? Se você analisar a semântica do verbo, você percebeu que eu tenho que tirar o plano do papel. Então, eu coloco a mão na massa. A ideia de produzir de fato não é um fazer apenas de concretizar e realizar, mas de idealizar e produzir. Vou usar o make. Como aqui eu tenho uma ação no passado sem tempo definido, ainda entrou um recently ali no finalzinho, os advérbios de frequência são uma marca de present perfect, por isso que a gente usou have made. Lembrando, present perfect é formado pelo auxiliar have, que vai estar conjugado na forma has apenas se o sujeito for terceira pessoa do singular, mais o famoso PPVP, que é o particípio passado do verbo principal. Tudo bem? O nosso objetivo com esses exemplos iniciais era mostrar a você que a aplicação dessas collocations, elas dependem muito mais do contexto do que necessariamente, decorar ou então tentar associar aquela tabelinha que a gente apresentou anteriormente. É importante, lógico, que você tenha um norte, uma bússola dentro do seu estudo que faça com que você consiga associar. Poxa, se aqui eu estou falando de fato de concretizar uma ação, não, aqui é uma ação no imperativo. Poxa, aqui eu estou falando de um relacionamento, ou então eu estou falando de uma questão relacionada à comunicação, uso do, uso make, qual é o mais adequado. Isso tudo te auxilia, mas de nada adianta decorar o macete ou até mesmo compreender com bastante maestria a regra se você não é capaz de analisar o contexto. Então, conhecimento vocabulário e conhecimento de mundo é importante, não para fazer a tradução literal ao pé da letra, mas para pegar a ideia, que o enunciado nos traz. Tudo bem? Então, considerando que você já entendeu a diferença prática entre do e make, eu me sinto totalmente à vontade para a gente começar a falar um pouquinho sobre algumas expressões idiomáticas, né? Idiomatic expressions. Elas existem no português, Lucas? Existem. Toda língua tem expressões idiomáticas. Algumas expressões, elas surgem por força do idioma, uma vez que você não tem ali necessariamente uma construção apropriada ou específica para indicar aquela ideia, para corresponder àquele sentido, aquele valor semântico, aquela circunstância. No português, algumas expressões idiomáticas, elas acabam vindo aí fantasiadas de expressões populares, jargões, ditados populares típicos da oralidade. E quando a gente fala das collocations entre do e make, algumas delas que não necessariamente seriam facilmente identificadas apenas pela ideia de produção e realização de uma ação, acabam aparecendo com bastante frequência, sobretudo na linguagem oral. Então, eu coloquei aí cerca de 5 a 6 de cada para a gente analisar, primeiro, a ideia que elas apresentam isoladamente e depois entender como que uma sentença pode aparecer na sua avaliação, por exemplo, considerando até mesmo os exemplos do nosso amigo Michael Swan e de que forma vocês, então, teriam contato com essas construções na hora da prova. Então, eu trouxe aí make an attempt, make time, make sense, make an appointment. É uma das mais utilizadas, sobretudo na linguagem comercial do inglês, né? Make difference. Então, make an attempt, tentar. Seria a ideia de fazer uma tentativa, make a try, mesma coisa. Então, tentar na ideia de, vai lá, vê se dá certo, né? Vamos, de fato, colocar essa ação em prática, não esperando ali que vá, assim,
se concretizar ou então que não vai se concretizar, né? Essa é a ideia de dar uma chance à tentativa. Make time, que é fazer tempo. E aqui pode ser na ideia de fazer tempo render, pode ser na ideia de dar um tempo, né? Make a little time. Então, me deixa quietinho um pouquinho, me deixa um pouco na minha. Também é possível. Make sense, que é fazer sentido, né? Ou it doesn't make sense. Então, realmente, isso não faz sentido algum. É ter coerência dentro do que se propõe compreender no enunciado. Make an appointment é marcar algo. É muito utilizado marcar um atendimento, marcar uma consulta. She will make an appointment with the doctor. Então, ela vai marcar uma consulta, ela vai agendar um horário, ela vai agendar um compromisso com o médico, né? Por isso que eu disse que é muito utilizado em linguagem comercial. Depois, make difference, que pode vir também com o the, tá bom? A gente vai falar um pouquinho dessa diferença quando chegarmos aí no slide dos exemplos, mas o artigo definido dentro de expressões idiomáticas, ele costuma aparecer com ideia de ênfase, com valor enfático. Aliás, um dos usos do artigo definido é justamente para enfatizar o substantivo que ele antecede, determinando a sua ideia específica. Beleza? Agora, olha o do the accounts. Você tá no restaurante, você tá num bar, você tá aproveitando seu sabadão pós-concurso, comemorando a sua aprovação, porque você sabe que ela vai vir. Acabou o expediente, moço, me vê a conta, fecha a continha, divide aí pra galera. Let's do the accounts. Então, vamos fazer as contas, literalmente. Então, faz a matemática básica, vê quanto deu. É fechar um somatório. Do sports, que é sinônimo de do exercise, que é praticar atividades físicas, exercitar-se, tá? Uma observação. Aparece na gramática do Longman, do exercising. Esse do mais o verbo no ing, ele também considera essa estrutura uma expressão idiomática. Porém, essa expressão não aparece em nenhuma outra gramática de referência, nem no Raymond Murphy, nem no Havens, nem no próprio Michael Swan. Então, a gente não considera ela tão relevante pensando na prova da EFON, tudo bem? Do an exam, fazer um exame. Pensa comigo que realmente ela é muito literal, né? Você não vai produzir o exame que você vai fazer. A estrutura, a estratégia, o esquema do exame, ele existe, ele está pronto. Vou tirar um exame de sangue, vou chegar na clínica, vou chegar no laboratório, eu tenho uma estrutura pronta, eu vou esticar o meu braço, ele vai tirar de fato o sangue. Então, ele, de certa forma, indiretamente, realizaria mesmo essa ação, tá bom? Do a research, fazer uma pesquisa, e aqui a gente já começa a entrar no rol de algumas pequenas exceções. Lucas, eu produzo a pesquisa, eu coloco a mão na massa, eu seleciono corpos, eu escolho a temática que eu quero desenvolver, eu penso na abordagem que eu quero fazer. Eu entendo tudo isso. Mas, por se tratar de uma expressão idiomática, o verbo do acabou sendo convencionado na língua diante desse tipo de construção, tá? Então, sempre do a research e nunca make a research. Mesma coisa serve para a palavra survey, que é pesquisa, sinônimo de research. A diferença é que a gente usa mais research no sentido de pesquisa acadêmica e survey no sentido de pesquisa estatística, formulário do Google, censo, IBGE. Pegou a diferença? E do one's duty, que é fazer o trabalho do outro. Fazer aquilo que se espera que o outro faça. Fazer o trabalho alheio, fazer o trabalho do próximo. Tarefa doméstica, tarefa convencional, sempre utilizando o do. Tudo bem? Então agora, considerando que você entendeu que essas aí são expressões idiomáticas mais comuns e de fato são as mais comuns, tá, gente? Isso faz parte de uma seleção atenta relacionada aí ao material de coletânea de provas da EFON que a gente usa com vocês em sala de aula. Vamos agora analisar um exemplo de cada situação para você entender que realmente a gente está vendo que a estrutura ela possui um contexto para a construção a qual ela pertence. Primeiro caso, you must make an attempt if you want to try it. Então, você deve se dar ao direito de uma tentativa se você quer tentar. Então, você deve tentar se você de fato está querendo tentar. Aqui chega a ser até um pouco redundante, né? Então, se você quer ver se rola ou se não rola, você tem que botar as caras à tapa e ir ao jogo, ir à luta.
Essa é a mensagem que o enunciado está trazendo. O make an attempt tem também uma conotação possível, sobretudo se for em textos literários, com a ideia de arriscar-se, né? Então, de colocar-se em risco. Também super cabe. Conotação, claro, textos literários. Let's make time to see how it works. Então, vamos fazer o tempo render, vamos deixar o tempo fluir e a gente vê o que funciona, né? Imagina que você chegou ali, tá a fim de começar um novo empreendimento, tá atrás de um sócio para entrar nessa contigo e, de repente, você descobre uma pessoa que é referência naquela área a qual você pretende se dedicar. Você vê que esse investidor, que esse empresário, ele tem um know-how muito forte, ele tem conhecimento de causa e você quer se juntar a ele, mas ele não te conhece. Você apresenta a sua ideia é boa, ele quer que você coloque isso em prática e ele diz, let's make time to see how it works. Então, vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar fluir, vamos deixar com que o tempo conduza as coisas para a gente ver como que isso vai funcionar. Então, a ideia de make time não necessariamente vai estar associada a fazer o tempo render, mas também, como eu disse, make little time, dá um tempinho, deixa as coisas se ajeitarem, deixa o tempo passar. Beleza? Vamos ao terceiro caso aí. It definitely doesn't make sense. Então, isso definitivamente não faz sentido. Então, é impossível que isso seja coerente. Isso não pode ser real. A gente no português, inclusive, tem uma expressão idiomática que dispensa o predicativo, né? Você diz não pode ser, no sentido de não pode ser real, não pode ser verdade, né? Então olha aí o make no sentido realmente idiomático da expressão, porque também não tem ideia de produzir, de colocar a mão para construir sentido, se a gente levasse a tradução ao pé da letra. Chegamos ao quarto exemplo. I will make an appointment with him next week. Então, vou agendar um horário, vou marcar uma consulta, vou marcar um compromisso com ele na próxima semana. Então, make an appointment. Vou reservar um momento. Lucas, se eu traduzo ao pé da letra não faz sentido. Claro, uso idiomático, expressão cristalizada na língua, convencionada pelo uso. Abre teu olho, porque Efon gosta muito desse tipo de expressão idiomática. Olha aí o próximo exemplo em que a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto que o artigo definido traz para dentro do contexto da nossa expressão idiomática. That's what makes the difference. Então eu digo, é o que faz a diferença. E aí existe diferença, de fato, entre fazer diferença e fazer a diferença. Of course, it exists. Então, obviamente, existe uma diferença. A questão toda é que da mesma forma que a gente usa o artigo definido em português para enfatizar e determinar de forma mais particular e específica o substantivo que vem depois, a gente vai fazer isso no inglês também. Então, não faz diferença você vir ou não vir. Fazer diferença no sentido de mudar a situação. Agora, não faz a diferença você vir ou não vir. Aí já tem uma ideia de impacto, né? A ideia de causar algo notório, trazer alguma notoriedade. Então, esse artigozinho, ele é importante para o contexto. Makes the difference. Analogia à frase que a gente viu no português. Então, fazer a diferença, batata. Tranquilo? Olha o próximo exemplo. Esse daqui é certo de aparecer em tudo que é questão que se refere a do e make em concursos mais simples. Então, se isso já é abordado em concursos de nível escola naval, pode aparecer numa SpaceX da vida, pode aparecer num texto ali até nível CN, nível CFN. É importante que você entenda que essa colocação também se expande a outros contextos e pode aparecer na sua prova da Efon, né? É claro, quando a banca escolhe o texto, ela não considera necessariamente o potencial vocabular desse texto ou o potencial de expressões idiomáticas que ele apresenta, né? Geralmente ela leva em consideração o nível de dificuldade da leitura, por isso meu comentário. Ask the waiter to do the accounts and let's go out of here. Então, ó, pede ao garçom para fechar a conta e vamos sair daqui, vamos meter o pé daqui, vamos ralar.
na linguagem mais jovial, bora piar, né? Não é assim que vocês falam? É isso. Então, piar no sentido de sair rapidamente, sair de fininho. Então, ó, pagou a conta, ralou, fechou o rolê, acabou o sabadão. Próximo exemplo. Olha aí a questão dos verbos de preferência like, love, hate, prefer, sendo utilizados, né, ainda que dentro da expressão idiomática, com o verbo da colocação na forma de ing, que é o que a gramática determina para esse tipo de construção. Não adianta bater boca com a gramática. Lucas, no português não é assim. Lucas, na tradução literal não faz sentido. Existem coisas na vida que são problema nosso, existem coisas na vida que são problema da gramática. Vamos deixar para a gramática aquilo que é de competência dela resolver, tá? Então isso daqui a gente deixa com as convenções dos gramáticos que são consolidados na língua. I hate doing exercises. É lógico que ninguém fala, eu odeio fazendo exercícios. Lembra que eu acabei de te dizer que a gente não pode chamar necessariamente esse ing de gerúndio, né? Porque a ideia é do particípio presente. E o particípio presente, ele se opõe justamente a esse tipo de construção com essa ideia do ando, endo, indo. Mas a gente não tem esse espelho em português, não vou ficar entupindo a sua cabeça com informação que não é necessário especificamente para o nosso concurso. Mas, depois de verbos que indicam preferência, ing no seu verbo, quer chame-o de gerúndio, quer chame-o de particípio presente. But I can get into swimming. Mais uma colocação aqui, tá vendo? Ó, mais uma expressão idiomática. Can get into. Get into no sentido de aproveitar, se inteirar, né? Então ele tá dizendo, eu odeio praticar exercícios, eu odeio fazer atividades físicas, mas eu posso me virar com a natação, eu posso me interessar, eu posso me encaixar dentro da natação. Então, get into no sentido de localizar-se ali dentro daquele assunto, tá? Phrasal verb também, né? Uma construção formada por uma partícula que se acopla a um verbo base, no caso o verbo get. Essa partícula é a preposição into e a gente forma um verbo frásico na língua inglesa. Alguns gramáticos mais modernos já chamam de verbo frasal, né? Na tradução aí para o português, mas todo phrasal verb não deixa de ser também uma expressão idiomática da língua que consolida o seu uso no idioma a partir de convenções de sentido. Próximo exemplo, lê comigo. My grandma would do her exam last Friday, however, it was cancelled. Então, a minha avó iria, would do, então ela faria, ela iria fazer o seu exame na semana passada. Acabamos de ver, cheguei para fazer o exame, entrei no Sérgio Franco CDPI Broadstein Medical Group. Eu não vou produzir nada que seja demanda do meu exame. Estrutura está pronta, pum, cheguei, tirei o sangue, essa ação ela é realizada. É justamente por ter essa ideia de realização que eu vou usar o do e não vou usar o make. Beleza? Passei para o próximo. At university, you usually do a research project during your graduate program. Então, at university. Na universidade, você geralmente realiza um projeto de pesquisa. Mais uma vez, você vai colocar a mão na massa, você vai correr atrás do tema, você vai escolher o que você vai pesquisar, mas a expressão idiomática determina o do. Não adianta brigar com a parede, não adianta socar o vazio. É entender que a expressão idiomática foge à convenção gramatical e armazenar essa informação tão preciosa para as estruturas que você vai encontrar na prova. Uma observação. Tá vendo esse during aí que aparece logo na segunda parte, né, do nosso enunciado, na segunda parte dos constituintes dessa oração? During necessariamente indica valor temporal, o que não significa que é apenas uma preposição. Pode ser um linking word, no sentido de ser um conectivo, não tem problema nenhum. Por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? A EFON gosta de cobrar conectivos, advérbios conjuntivos, construções que não necessariamente são conjunções, mas que funcionam como estruturas que conectam partes do enunciado. E o during, ainda que seja preposição, pode cumprir essa função. Último exemplo. Vem comigo. He's responsible for doing one's duty when they wake up. Então, olha, ele
é o responsável por fazer as suas atividades quando todos acordam. Então, é de responsabilidade dele. Existe algo que se espera que alguém faça e esse alguém é ele. Ele que vai fazer. Todo mundo acordou, possivelmente ali arrumar a cama, ajeitar a coxa, organizar os quartos, ele que vai fazer isso quando a gente acordar. He's responsible for it. Ele que é responsável por isso. For, preposição, depois de preposição, verbo com ing, sempre. Se é gerúndio, se é particípio, não vem ao caso, coloque ing e vai ser feliz. Vamos então brincar um pouquinho? Vamos abrir o nosso playground aí com uma questãozinha da EFON, uma questão recente, hein? EFON 2022. Se você pegar a prova da EFON de 20, EFON 18, EFON 17, você também vai encontrar questões que misturam collocations, phrasal verbs, idiomatic expressions, prepositional verbs, prepositional expressions. Então essas construções, conclusões, ó, maluco, essas construções que vão trabalhar com verbos, preposições ou então verbos específicos com substantivos que formam expressões idiomáticas particulares, elas aparecem direto e reto na prova, tá? Vamos ler todas as frases. Assim que lermos todas elas, o primeiro passo, vou fazer como se fosse o dia da prova. Você está sentado ali para realizar essa avaliação. Você precisa, antes de completar com do ou make, e o enunciado também não vai te dizer se é do ou make não, tá, meu filho? Ele vai colocar lá, choose the correct option, porque a EFON ela é autossuficiente, os enunciados são curtos e grossos, e quando você olhar a opção na alternativa, você vai ver que está variando entre do e make, e você vai pegar a ideia de que é uma questão que fala sobre collocations, expressões idiomáticas, tá? A banca é zero mãe com relação a isso, com relação a te orientar no enunciado. Li as frases, não reproduzi as frases integralmente, trouxe aqui os fragmentos que nos eram cabíveis ou que nos eram mais relevantes, né, para nossa análise, para que a gente chegue ao gabarito da questão. E depois disso, a gente vai começar a identificar qual é a ideia de cada uma dessas sentenças. Então, o que eu consigo pegar lá daquela tabelinha do início que vai me ajudar a associar o contexto do verbo desse enunciado, dessa oração, né, dessa construção, a ideia que o do ou que o make pode expressar. Vamos lá. The incident will... Aí você tem serious damage. Então, realmente, se você olhar, ele está dizendo que o incidente, né, ou seja, o ocorrido, ele vai gerar, ele vai produzir um sério dano. Exercise can... Lacuna apareceu. Wonders for body. Então, os exercícios podem fazer maravilhas para o seu corpo. Tranquilo, peguei o contexto. My cousin, tanana, an attempt to apologize. Olha aí o attempt da ideia da tentativa aparecendo de novo, né? Então, ele vai se colocar a tentativa de pedir desculpas. She, as if to speak. Então, ela foi como se ela fosse falar. Ela se propôs a falar, então falar, interagir, meio de comunicação. A 5 é um uso claramente idiomático, né? The hat, tanana, the outfit. Então, hat, chapéu, outfit é o conjunto todo da roupa? Calma, vamos chegar lá. Uso puramente idiomático essa daqui. I don't think will, the deadline. Opa! Deadline, prazo. Limite. Se eu estou trabalhando com prazo, com planejamento, tem um verbo específico dentro das collocations que vai me atender um pouco melhor. E a última, there's no need. Então, não há necessidade to keep her down. Então, agora é uma ação ruim, né? Que é a ideia de fazer alguém ficar se sentindo pior, mesma coisa que criticar. Mas vamos com calma. Analisando, então, tudo isso que nós vimos, na primeira aí, ele vai gerar sério dano, vai produzir um dano. Dano é algo ruim. É uma consequência prejudicial. É uma ação ruim, é uma má ação. Embaixo, se os exercícios eles podem gerar maravilhas, produzir maravilhas, é uma boa ação. Na 3, acabamos de ver a ideia do idiomatic expression nos slides anteriores, né? Então, é um uso idiomático da língua, assim como na número 5. Beleza. Na 4, vimos a ideia da comunicação. Na 6, plano, planejamento futuro. E, por fim, na última, a ideia de colocar alguém para baixo, criticar, né? Ser extremamente crítico a uma ação ruim.
Se eu estou falando de má ação, boa ação, não resta dúvidas que eu estou falando de do. Então, the incident will do serious damage. Então, realmente, né, ideia de colocar a mão na massa para gerar, produzir, ocasionar alguma coisa. De igual maneira, exercises can do wonders for your body. Então, de fato, podem produzir maravilhas para o seu corpo. Pode fazer milagre. É disso que a gente precisa. 3. My cousin. Agora a gente está diante de um uso idiomático, né? Make an attempt. Se colocar em uma tentativa. Tentar. Try, né? Como está no passado, pelo contexto da sentença, o passado de make é made, uma vez que é um verbo irregular. 4. She. Opa! Comunicação também usa a forma do make. E aí eu preciso perceber que tem uma alusão aí a uma ação que já aconteceu. Ideia de passado, passado de make, made também. A 5, uso idiomático, gente. The hat makes the outfit. A ideia de o chapéu orna com a roupa. O chapéu deu o tchan. Quando ela assim, ó, o sapato deu aquele up no look. Look monocromático, todo preto, jogou um adereço colorido, deu aquela levantada, deu aquela ideia de vida. The hat makes the outfit. Na 6, I don't think we will make the deadline. Então, não acho que a gente vai conseguir chegar ao prazo. Então, para a gente chegar ao prazo, a gente tem que produzir alguma coisa, né? A gente tem que botar a mão na massa para tentar. Botou a mão na massa, a ideia de produção é make, tá? Seja produção de bens, de coisas, de reações. E na última, there's no need to keep doing her down. E aí, do someone ou somebody down, né? Colocar alguém para baixo, sempre no sentido de criticar. Então, eu coloquei alguém para baixo porque eu critiquei, eu falei mal, eu tentei me colocar superior a essa pessoa. É uma construção também de ideia idiomática. Mais uma vez, completando com ing, o verbo keep, que pode ser manter, estabelecer, exige o uso do ing no verbo que o pós-cede, tá? Seja com gerúndio, seja particípio presente, viu? Keep, coloca ing. Então, a alternativa que vai nos trazer essa sequência, do, made, makes, make. E o doing, que tá com ing em função da estrutura do verbo keep, é a letra E, pessoal. Então, gabarito, eco. Eu espero que você tenha compreendido que não se trata apenas de entender o significado de uma expressão que é cristalizada na língua, de traduzir literalmente essa expressão que faz parte do uso vocabular cotidiano do idioma. Não adianta tentar traduzir sempre ao pé da letra sem considerar o contexto. É possível que existam conotações relacionadas a uma expressão idiomática que podem até mudar a ideia daquela expressão dentro do enunciado. Mas uma vez que se trata de uma expressão cristalizada, se é do, se é make, isso não vai mudar. É claro, a gente está diante de uma prova que cobra o detalhe, que cobra a nota de rodapé, que não vai cobrar o básico. A gente não vai cobrar o simple past, o simple present, o personal pronoun e o verbo to be. Mas eu tenho certeza de que você está preparado para amassar nesse assunto e nos próximos. Boa prova. Não posso deixar de agradecer as minhas queridas colegas, professoras Érica Scheiner e Ana Carolina Máximo, que muito contribuíram para a produção desse material. Vejo você numa próxima aula. Bye, bye.